Olá! Hoje nós vamos abordar o cuidado farmacêutico para pacientes com transtornos de humor, depressão e transtornos como o transtorno bipolar. Segundo Friedman e Feininger, a atenção farmacêutica ou cuidado farmacêutico aos pacientes com problemas neuropsiquiátricos deve focar os seguintes aspectos. Um deles é o manejo das reações adversas aos medicamentos. Nós vamos ver mais para frente como manejar as principais reações adversas dos antidepressivos. Muitas vezes o paciente ele não sabe o que fazer. Ele apresenta uma reação e, consequentemente, ele interrompe o tratamento porque ele não sabe como ele deve proceder diante dessa reação. E a grande maioria das reações podem ser manejadas. Também, o farmacêutico ele pode atuar nas enfermidades concomitantes que possam influenciar no tratamento adequado do transtorno mental. Por exemplo, eu tive uma paciente no ambulatório de psiquiatria, ela fazia o tratamento de depressão já há alguns meses e ela vinha apresentando melhora. No entanto, em uma visita domiciliar que eu fiz a essa paciente, ela queixou-se de boca seca e a suspeita da paciente é que essa boca seca seria devido ao Rivotril, ao clonazepam. No entanto, embora o clonazepam possa causar esse efeito, ela já utilizava o clonazepam há um bom tempo. Então, por isso, eu suspeitei que não fosse o clonazepam e sugeri à paciente, se ela fazia muito tempo que ela não fazia uma glicemia capilar, se ela já tinha feito alguma vez na vida, um rastreamento para diabetes, e ela respondeu que não. E então eu fiz a determinação da glicemia capilar da paciente e a paciente estava com 450 miligramas por decilitro de glicose no sangue. Consequentemente, eu a encaminhei para a psiquiatra, que fez uma solicitação de exames. Ela fez uma bateria completa de exames e foi identificado que essa paciente, então, ela apresentava diabetes mellitus, dislipidemia e hipotireoidismo, condições que ela não sabia possuir antes de executar os exames. Portanto, imagine como essa paciente ela ficou depois desse diagnóstico. O quadro depressivo piorou e nós consideramos isso perfeitamente compreensível e normal, porque ela vinha apresentando uma melhora, mas quando ela recebe esses diagnósticos, isso teve um grande impacto sobre a sua vida, sobre a sua qualidade de vida. Então, ela apresentou uma piora do quadro depressivo. Então, o farmacêutico, ele precisa olhar para o paciente como um todo. O farmacêutico, ele deve atuar de uma forma completa. No caso dessa paciente, além de fazer o acompanhamento farmacoterapêutico do tratamento para depressão, ela foi inserida também
né? Foi feito também um acompanhamento farmacoterapêutico para os outros problemas de saúde, para as outras condições que ela apresentava. Também, um papel fundamental do farmacêutico é na adesão ao tratamento. Sabe-se que o tratamento para depressão, ele deve durar de pelo menos 6 meses a 1 ano, ele deve ser mantido pelo menos de 6 meses a 1 ano após a remissão completa dos sintomas, ou seja, após a melhora completa do paciente, o medicamento ele ainda deve ser mantido por 6 a 12 meses. E muitas vezes o paciente interrompe o tratamento antes do tempo, o que pode resultar em recaídas e até mesmo recorrência. Então, é muito importante que o farmacêutico trabalhe a importância da adesão, a importância do tratamento. E para isso, é necessário que o paciente entenda o que é a depressão. É necessário que o paciente entenda qual o benefício daquele medicamento, o porquê ele está usando aquele medicamento. Um outro aspecto que o farmacêutico ele também precisa trabalhar é a questão das interações. Lembrando que interações relevantes, clinicamente relevantes, porque todos os medicamentos interagem. Então, se eu for me preocupar apenas com esse aspecto, né, se o medicamento interage ou não, o paciente ele não vai ter opção de tratamento, porque todos os medicamentos praticamente podem ter alguma interação entre si. O importante é verificar se o paciente ele apresenta algum indício dessa interação. E se essa interação ela pode ser prejudicial ao paciente. Isso é importante. Também fornecer orientações sobre cuidados específicos com aquele medicamento, como, por exemplo, o armazenamento, como, por exemplo, a forma de utilização, a duração do tratamento. Tudo isso é importante, né? Trabalhar esses aspectos com o paciente. Também fornecer orientações ou realizar o acompanhamento farmacoterapêutico de pessoas consideradas como grupos de risco, como gestantes, lactantes, idosos, crianças. Né? Durante o meu trabalho de acompanhamento, eu acompanhei 2 grávidas que utilizaram medicamentos controlados durante a gravidez e os bebês nasceram perfeitamente saudáveis. Elas tiveram um bom acompanhamento de uma psiquiatra, um bom acompanhamento do seu ginecologista e também um acompanhamento farmacoterapêutico. Então, é muito importante que o farmacêutico também dê atenção para essas populações. Muito importante trabalhar o aspecto do uso de medicamentos de venda livre. O medicamento MIP, né? O medicamento isento de prescrição médica, ele não é um medicamento inócuo, ele pode interagir com o psicofármaco, ele pode interagir com o antidepressivo, ele pode interagir com o estabilizador do humor, ele pode interagir com o antipsicótico. Então é muito importante também saber quais medicamentos de venda livre esse paciente usa. Realizar o acompanhamento do tratamento, né? Ou segmento do tratamento medicamentoso,
que nós chamamos de acompanhamento farmacoterapêutico. Prestar atenção a fatores farmacotécnicos, como por exemplo, às vezes o paciente ele tem uma dificuldade de deglutição, ele não consegue engolir a cápsula, o comprimido. Então, como que eu posso resolver esse problema? Existe o medicamento na forma líquida? Não existe? Esse medicamento ele pode ser manipulado? Eu posso, numa farmácia de manipulação, solicitar que ele seja produzido na forma líquida? Então, isso é muito importante. E também contribuir para a educação do paciente, dos familiares e dos cuidadores. Por quê? Muitas vezes, nas visitas domiciliares que eu fazia, uma das queixas era que a família não compreende, a família não apoia, não entende quando o paciente está em depressão. Então, é muito importante que a família entenda o que é a depressão, entenda a necessidade do tratamento, E o farmacêutico ele tem um papel fundamental nisso, na educação das pessoas. A qualidade dos resultados do seu acompanhamento farmacoterapêutico vai depender de uma série de fatores, como, por exemplo, estar atento às reações adversas que podem aparecer e procurar resolver essas reações adversas, manejar essas reações adversas, para que elas sejam mínimas ou para que elas desapareçam. Também estabelecer uma relação de confiança com o paciente. Isso é muito importante. Recolher, sintetizar, analisar as informações relevantes. Muitas vezes nós não prestamos atenção em informações que podem ser muito úteis, podem ser muito importantes, informações que não constam na nossa ficha de atendimento, mas que devem ser anotadas, registradas. Listar e classificar os problemas relatados pelo paciente e identificados na anamnese. Estabelecer o resultado farmacoterapêutico desejado. Então, qual é a meta? Qual o objetivo? O que eu quero alcançar com o acompanhamento farmacoterapêutico? Desculpa. É uma alergia. Determinar as alternativas terapêuticas disponíveis, as opções terapêuticas que esse paciente tem. Eleger a melhor solução farmacoterapêutica e individualizar o regime posológico. Muitas vezes um antidepressivo que deu certo há vários anos atrás, quando o paciente teve uma crise depressiva, ele vai dar certo novamente. Então, pode-se utilizar o mesmo antidepressivo. Não é necessário utilizar uma substância nova, uma substância cara. Se ele teve uma crise e uma determinada substância, um determinado antidepressivo, conseguiu resolver essa crise, foi efetivo, eu posso, num segundo momento, numa segunda crise, utilizar a mesma substância. Desenvolver um plano de monitorização terapêutica, Algumas substâncias precisam ser dosadas no sangue para o ajuste da dosagem e também para verificar a adesão. Então, por exemplo, o lítio, o carbonato de lítio, usado no transtorno bipolar, recomenda-se que o paciente faça a monitorização terapêutica, que faça a dosagem do lítio no sangue com o objetivo de ajustar a dosagem.
de verificar se o lítio está na dosagem correta. E também verificar a questão da adesão, se o paciente aderiu ao tratamento, tá? Bom, em relação a essa questão do lítio, eu vou fazer aqui um comentário. Só se dosa lítio com a finalidade de fazer o ajuste posológico e verificar a adesão. Não se dosa lítio para fazer diagnóstico de depressão ou diagnóstico de qualquer outro transtorno mental. Não existe isso. Todos nós, se nós dosarmos o lítio no sangue, nós que não utilizamos o carbonato de lítio, nós vamos ter traços de lítio. E isso não significa que porque eu tenho traços de lítio, eu tenho pouco lítio, seja a causa da depressão. Eu já vi muita gente falando isso. Isso é um absurdo, tá? Dosa-se o lítio para ajuste posológico e verificar a adesão ao tratamento. Bom, realizar o acompanhamento farmacoterapêutico, mas medir os resultados. Então, é importante avaliar os resultados. Além de fazer o acompanhamento, eu tenho que utilizar um instrumento que seja capaz de medir o resultado. E depois nós vamos falar desses instrumentos. Também a atenção farmacêutica, né? Isso aqui fica como uma frase para vocês refletirem. Ela previne e soluciona problemas relacionados com medicamentos e, se posta em prática, ela constitui uma grande esperança de dar sentido à nossa profissão. Então, o farmacêutico ele precisa assumir a sua parcela de responsabilidade em relação ao tratamento do paciente. E isso se dá através da atenção farmacêutica ou do cuidado farmacêutico. Aqui nós temos alguns conceitos culturais populares que normalmente comprometem a psiquiatria. E você já deve ter ouvido uma dessas frases sendo ditas para alguém que está em depressão. Problemas emocionais atingem os mentalmente fracos, né? Que pensamentos positivos podem curar tudo, que sem um motivo justo não se tem problemas emocionais, que com amor e carinho tudo se resolve, né? Que a pessoa deve fazer uma viagem e que essa viagem vai então curar a depressão. Que criança não pode utilizar psicofármacos, certo? Então, tudo isso acaba por comprometer o tratamento. Por quê? Normalmente, essas frases, elas são ditas por pessoas que nós amamos, por pessoas que nós consideramos, por amigos, por familiares. E isso tem um impacto muito grande na vida de quem está com depressão. Então, é muito importante que você tome cuidado para não falar ou para não agir da mesma forma. Não estigmatizar o paciente. Agora, o grande problema é quando o próprio paciente ele se auto-estigmatiza, que é o autoestigma. Esse é um grande problema, porque o próprio paciente ele acredita nesses conceitos.
E aí a gente tem que ter um trabalho muito mais difícil, muito mais complicado para fazer ele entender que a depressão é uma doença, que a depressão precisa ser tratada, né? Que a depressão não é falta de fé, não é falta de caráter, a depressão não é falta do que fazer, né? De atividades. Então, o farmacêutico ele tem um papel fundamental nisso, em contribuir para a redução do estigma e do autoestigma. Bom, e ao realizar o segmento farmacoterapêutico, eu preciso avaliar a necessidade, a efetividade e só um minuto, segurança do tratamento. E nós vamos iniciar pela necessidade. Só um minuto. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui dessa classificação de PRM e RNM. Isso aqui eu vou fazer numa outra aula e a gente não vai entrar em detalhes. Mas veja bem, muitas vezes o meu paciente, ele tem um problema de necessidade, ou seja, ele usa um medicamento que ele não necessita. Então, ele usa o medicamento para o tratamento da depressão e ele não necessita desse medicamento. E, consequentemente, ele vai ter um resultado clínico negativo decorrente disso. Ou ele não está utilizando o medicamento que necessita. E ele também vai ter um resultado clínico negativo decorrente dessa atitude. O que mais ocorre, na maioria das vezes, é que o paciente não está usando o medicamento que necessita, por vários fatores. Muitas vezes por preconceito em relação ao medicamento, muitas vezes porque ele não procurou ainda uma ajuda médica, muitas vezes porque ele procurou a ajuda médica, porém ele não consegue comprar, adquirir o medicamento que lhe foi prescrito. Então, uma situação que muito acontece é essa, do paciente não utilizar um medicamento que ele necessita. Agora, para eu avaliar a farmacoterapia do paciente e dizer que o medicamento que ele usa não é necessário, isso é bastante complicado. Principalmente se eu estou numa farmácia ou numa drogaria comunitária, porque eu não tenho acesso ao prontuário dele. Então, muitas vezes, quando o paciente chega, ele traz a sua prescrição e aí você vai fazer uma avaliação, se você pergunta para ele, qual problema de saúde o senhor tem? Eu tenho depressão. Aí, quando você olha na prescrição, não tem medicamentos para depressão. Tem medicamentos, por exemplo, para o transtorno bipolar. Tem um estabilizador de humor, um antipsicótico. E aí você acaba, muitas vezes, fazendo uma análise equivocada. Então, julgando que aqueles medicamentos não são necessários, porque o paciente ele sofre de depressão. Mas muitas vezes o paciente ele não sabe explicar a condição dele ou ele tem vergonha de explicar a real condição, de dizer que ele tem um transtorno bipolar.
Então, essa avaliação da necessidade, para eu dizer que o medicamento ele é desnecessário, precisa do prontuário. Eu preciso ter acesso ao prontuário. Por isso é muito mais fácil de fazer quando você está no ambulatório de psiquiatria, né? Como eu fiquei durante 4 anos, ou quando você está numa unidade de saúde, né? Num PSF, por exemplo, você tem acesso ao prontuário, tá? Então, avaliar a necessidade não é algo fácil. Em relação à efetividade, nós vamos avaliar, né, se o medicamento é efetivo. E nós vamos deixar de lado essa questão se o medicamento tem uma inefetividade quanti ou qualitativa. Nós não vamos abordar isso agora. Mas é muito importante que ao avaliar a efetividade, tá? E antes de dizer que o medicamento é inefetivo, ou seja, que ele não está levando ao resultado esperado, é muito importante confirmar o diagnóstico do paciente. Então, se o meu paciente ele refere que tem depressão, será que é esse mesmo o diagnóstico? Se ele refere que tem transtorno bipolar, será que é esse mesmo o diagnóstico? Então, verificar o diagnóstico. Também, qual educação em relação ao tratamento foi fornecida ao paciente? O paciente ele precisa saber que os antidepressivos eles têm um período de latência, ou seja, vai levar no mínimo 15 a 20 dias para o medicamento começar a ter efeito, para ele começar a agir. E isso acontece também quando há uma mudança de dosagem. Então, se eu passei de paroxetina 20 mg para paroxetina 40 mg, vai levar em torno de 15 a 20 dias para que eu observe o efeito desse aumento da dose, tá? Também é muito importante verificar, né, qual o nível de adesão do paciente ao tratamento proposto. Então, se o paciente realmente aderiu ao tratamento. Nós temos aqui alguns instrumentos de avaliação da efetividade do tratamento da depressão. Um deles é a escala de Hamilton, tá? Eu não utilizo essa escala. Nós temos a escala de Beck. A escala de Beck é ótima, é excelente, eu vou mostrar para vocês, mas ela tem uma limitação, tá? Porque ela é paga, ela não tem um acesso liberado. Nós temos a PHQ-9, que é uma escala gratuita e que nós podemos utilizar, inclusive no balcão da farmácia, apesar de não ser o local mais apropriado, né? Quando a gente vai fazer uma entrevista, o ideal é que você tenha uma sala de atendimento, um consultório farmacêutico, mas caso você não tenha, você pode utilizar, então, aplicar essa escala no balcão da farmácia. São 9 perguntas bem simples, por isso que se chama PHQ-9. E temos a escala de mania, né? Quando o paciente ele tem o transtorno bipolar, então nós podemos utilizar essa escala também. Aqui nós temos a escala de depressão de Beck, como eu falei para vocês, né? A escala de Beck, ela tem 21 itens ou temas com 4 opções de resposta. É uma escala auto-aplicável, tá? Eu forneço a escala ao paciente e ele vai preencher.
e ele tem que marcar a opção que mais se enquadra, né, a situação em que ele está, ok? Depois que ele preenche toda a escala, ele vai então somar os pontos, ou o farmacêutico pode fazer esse somatório, ok? E nós temos pontos de corte. Nós temos aí uma classificação que de 0 a 11 pontos nós temos uma situação considerada normal. Se você não tem depressão, se você não está deprimido, você vai pontuar pelo menos de 0 a 11 pontos. De 12 a 19 pontos, depressão leve. De 20 a 35 pontos, nós temos uma depressão moderada, tá? E acima disso, depressão grave. Essa escala, ela não tem finalidade diagnóstica. Ela não serve para fazer diagnóstico. A finalidade dela é o acompanhamento do tratamento do paciente. Então, eu aplico essa escala no início do tratamento. No início do tratamento. Preferencialmente antes de 15 ou 20 dias de tratamento. Lembra? O antidepressivo vai levar pelo menos 15 a 20 dias para começar a fazer efeito. Então, eu vou aplicar essa escala antes desse período. E depois, mês a mês, eu posso aplicar a escala novamente e ir avaliando o quanto o paciente melhorou ou o quanto ele piorou. Porque, veja bem, se eu faço acompanhamento farmacoterapêutico de um paciente hipertenso, como que eu sei que o medicamento está sendo efetivo? Eu vou aferir a pressão arterial. Se eu tenho um paciente diabético e eu preciso fazer o acompanhamento desse paciente, eu posso utilizar a glicemia capilar, eu posso utilizar como parâmetro a hemoglobina glicada. Eu tenho formas de mensurar o resultado. Mensurar. Na depressão, no transtorno bipolar, nós utilizamos escalas validadas. Aqui nós temos a escala de ansiedade de Beck, né? Porque a ansiedade e a depressão, como eu disse, elas muitas vezes andam de mãos dadas. Então, um paciente ele pode ter sintomas ansiosos e sintomas depressivos. Então, eu vou aplicar a escala de ansiedade para o paciente também, avaliando, né, se ele teve dormência ou formigamento, né, se ele teve sensação de calor, mas não devido ao calor, né? Hoje está muito quente, então eu estou com uma sensação de calor. Não, isso é normal, né? O que eu quero saber é se ele tem uma sensação de calor quando, na verdade, não está calor. O mesmo em relação, por exemplo, à sudorese. Eu quero saber se ele tem sudorese, mas não devido ao calor. Certo? Então, ele vai preencher essa escala e os pontos de corte são os mesmos da depressão. De 0 a 11, ansiedade normal, né? Um nível considerado normal. Todo mundo vai pontuar de 0 a 11, né? Todas as pessoas que não têm um transtorno ansioso. De 12 a 19, ansiedade leve. De 20 a 35, uma ansiedade moderada. E de 36 a 63, uma ansiedade grave.
Bom, feito a avaliação do paciente, tá? Se o tratamento não estiver sendo efetivo, pode-se aumentar a dosagem do antidepressivo, pode-se realizar uma potencialização, pode-se buscar o recurso da associação de antidepressivos, a utilização de mais de um antidepressivo, pode-se trocar o antidepressivo, né, substituir por outro, pode-se recorrer à eletroconvulsoterapia e, em todas as situações, psicoterapia. A psicoterapia, ela é fundamental. O paciente ele precisa mudar a maneira como ele enxerga o mundo. Não adianta ele utilizar apenas o medicamento. O medicamento ele é um auxílio, mas o medicamento não vai fazer um milagre. O medicamento não vai mudar a condição de vida dele, a condição na qual ele se encontra. Então é muito importante que, o paciente ele faça a psicoterapia, que ele encontre um bom psicólogo e que ele consiga então lidar com seus problemas, lidar com as suas angústias. É fundamental esse aspecto. E quando nós falamos em segurança do tratamento, também não vamos entrar na questão do que é uma insegurança quantitativa ou qualitativa nesse momento. E nós vamos falar diretamente a respeito de alguns efeitos dos antidepressivos e que nós conseguimos manejar. Então, um desses efeitos é a xerostomia. O que é a xerostomia? É boca seca, tá? E boca seca causada por antidepressivo, não adianta beber água. Não adianta. O paciente vai beber água e dali a pouquinho ele está com a boca seca novamente, tá? Então, a xerostomia, nós podemos usar algumas estratégias. Uma delas é o uso de gomas de mascar sem açúcar, um chiclete sem açúcar. No entanto, algumas pessoas não gostam, de utilizar a goma de mascar e não fica bem, dependendo do ofício, Imagine um advogado que usa o antidepressivo que causa boca seca e ele está numa audiência com o juiz mascando um chiclete. Não dá certo. Então, há possibilidade também do uso de pastilhas com vitamina C. O problema é que não se pode abusar do uso da vitamina C, porque ela pode causar erosão nos dentes. Então, esse é um problema. E a outra solução é utilizar um colírio de pilocarpina. Sim, colírio, tá? Porque a pilocarpina só existe na forma de colírio. Então, eu vou colocar umas 10 gotas em meio copo com água e eu vou fazer bochechos. Eu vou bochechar essa solução e depois cuspir. E a pilocarpina, ela vai estimular a salivação, tá? Então, é uma possibilidade o colírio de pilocarpina. Posso também, se eu não tiver ali água, não tiver um copo com água, eu posso pingar 3 gotinhas direto na língua e segurar por um tempo, manter isso em contato com a língua e depois cuspir, tá? Também eu tenho como manejar a constipação intestinal, manejar a sedação, os enjoos, a inquietude ou insônia, as alterações na função sexual,
Quando eu fiz o meu trabalho de acompanhamento no ambulatório de psiquiatria, uma das principais queixas das mulheres era a disfunção sexual, tá? E hoje a estratégia mais utilizada para combater a disfunção sexual é a associação da bupropiona. Então, muitas vezes, quando você vê um paciente utilizando um ISRS e a bupropiona, possivelmente a bupropiona ela foi inserida por conta da disfunção sexual, tá? Também existe a opção do uso da ciproheptadina. A ciproheptadina, ela é uma substância que ela aumenta o apetite. Normalmente, ela é combinada com vitaminas do complexo B e vitamina C para crianças. Então, aquela criança que não come, né? Que difícil de se alimentar. Então, normalmente a ciproheptadina ela é usada nessa situação. Mas observou-se que a ciproheptadina ela pode melhorar a função sexual, né? Aumentar o apetite sexual. Então, por isso ela também pode ser utilizada no manejo da disfunção sexual ocasionada por alguns antidepressivos. A hipertensão por venlafaxina, normalmente ela vai ocorrer com doses maiores, né? Maiores que 200 miligramas. No entanto, não custa você aferir a pressão arterial do paciente no início do tratamento e ao longo do tratamento, independente da dose. Mesmo que ele utilize uma dose menor, né, você fazer o acompanhamento da pressão arterial. Como eu disse, é mais comum a hipertensão ocorrer em doses maiores que 200 miligramas. Nós podemos também, né, fazer o manejo do ganho de peso, da retenção urinária, da cefaleia. Então, existe como o farmacêutico atuar sozinho ou em conjunto com o prescritor. Aí vai depender da estratégia de intervenção, né? Vai depender de como é a intervenção. Existe como diminuir esses efeitos ou até mesmo eliminá-los. Então, é muito importante o farmacêutico atuar nesse aspecto. Algumas informações importantes que devem ser dadas ao paciente se referem, por exemplo, ao período de latência. O paciente ele precisa saber que vai levar de 15 a 20 dias para o antidepressivo começar a fazer efeito. Lembrem-se que se o indivíduo ele iniciou o antidepressivo e ele teve uma melhora abrupta, ele melhorou da noite para o dia, fique atento, porque pode ser que esse paciente tenha feito uma virada maníaca, ou seja, esse paciente ele não sofre de depressão, esse paciente ele tem um transtorno bipolar e aí quando o antidepressivo foi inserido, fez com que ele tivesse uma virada maníaca. Então ele sai do quadro depressivo, do episódio depressivo e passa para a fase de mania, de euforia. Deve-se sempre iniciar com doses baixas para diminuir o aparecimento de efeitos indesejáveis. Então, até mesmo doses subterapêuticas, tá? Por exemplo, a sertralina, você pode começar com 25 miligramas durante 10 dias e, após 10 dias, passar para a dose
de 50 miligramas. O que não pode acontecer é o que aconteceu com uma aluna minha, né? Ela me procurou, ela não estava bem e ao avaliar o tratamento dela, ela estava em uso de sertralina 25 miligramas há mais de um ano. Então não foi feito o ajuste de dose, ela estava com uma dose subterapêutica da sertralina, tá? Mas o ideal é começar com uma dose menor e ir aumentando gradativamente conforme a resposta do paciente. Isso vai minimizar o aparecimento dos efeitos indesejáveis. Também, monitorar o paciente em relação à tentativa de suicídio. Veja bem, a maioria dos antidepressivos trazem na bula um alerta de que deve-se monitorar o paciente. Luciene, mas então o antidepressivo, ele leva o paciente ao suicídio? Não é bem assim. O que acontece é o seguinte, lembra que o paciente ele vai levar de 15 a 20 dias para começar a ter os efeitos do antidepressivo. E o efeito, ele inicia, né? O efeito do antidepressivo, ele inicia pela melhora dos sintomas físicos. Porque a depressão, ela não tem apenas sintomas subjetivos, né? Sintomas psicológicos, como angústia, como melancolia, anedonia, que é a falta de prazer. A depressão não é apenas isso. O paciente com depressão, ele tem também sintomas físicos, como fadiga, insônia, falta de apetite, muitas vezes. Então, o antidepressivo, ele começa melhorando esse aspecto, o aspecto físico. Só que esse paciente, ele já tinha ideação suicida, ou seja, ele já pensava em suicídio. Só que antes ele estava tão mal, mas tão mal, que ele não conseguia executar. Ele tinha a ideação, mas como ele estava tão mal, ele não conseguia nem colocar em prática as suas ideias. Quando ele começa a utilizar o antidepressivo e ele tem essa melhora física, ele tem uma melhor disposição física, só que a ideação suicida, ela continua lá, porque o aspecto psicológico, ele demora mais para começar a melhorar. Então, ele melhorou fisicamente e agora ele consegue executar o seu plano de suicídio. Então, por isso que tem que monitorar o paciente. Não é que o antidepressivo leva o paciente a cometer suicídio, tá? Mas é necessário ter esse cuidado, né? Essa monitorização. Já falei sobre isso, né? Que o antidepressivo que foi usado no passado com sucesso, ele deve ser considerado num caso de recorrência, porque se ele deu certo no passado, ele vai dar certo de novo. Não precisa inventar, né? Não precisa usar um antidepressivo de última geração, caríssimo, nada disso. A terapia deve ter duração não inferior a 6 meses para evitar o aparecimento de recorrência. Agora, veja bem, não é 6 meses corridos, é de 6 meses a 1 ano após a remissão completa dos sintomas.
Então, se levou 6 meses, por exemplo, para que eu tenha a remissão completa dos sintomas depressivos, eu vou somar a isso mais 6 meses ou 12 meses. Então, o meu tratamento vai durar de 1 ano a 1 ano e meio. Tá? Então, não é 6 meses corridos. São 6 meses acrescidos a partir do momento que eu tive a remissão completa, ou seja, eu melhorei completamente do episódio depressivo, tá? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês e nos vemos em breve com outro assunto. Obrigada, até mais.